Olá pessoal, professor Edmar, aqui da disciplina de Cidadania e Civismo, e nós vamos começar os nossos estudos da disciplina falando de um tema muito importante que é o regimento escolar. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos falar sobre alguns aspectos do regimento escolar. Então, o que é um regimento? Com certeza você deve estar em casa se perguntando o que é um regimento, para que ele serve? Você já ouviu falar sobre esse documento na escola? Toda escola tem um regimento. Você já teve acesso ao regimento da sua escola? Será que teve? Será que não teve? É um documento muito importante que você deve prestar atenção. Então, o que é um regimento? Para que ele serve? O que é este documento? Olha lá, é um instrumento que todas as instituições têm para organizar seus procedimentos, regras, direitos e deveres de todos que participam dela. Lembre-se, a escola é uma instituição social que tem uma função, a educação formal. Então, olha lá, todas as instituições, o Estado, a igreja, a escola, o time de futebol, todas elas têm um regimento, que é um documento que vai estabelecer lá quais são as regras de funcionamento dessa instituição, os direitos e os deveres. A escola é uma instituição que tem a função de oferecer a vocês, alunos, a instrução, a educação formal. Para isso é preciso estabelecer as regras. É no regimento que estão as regras do jogo. Então, dois documentos aqui, dois exemplos de regimentos que existem de duas instituições diferentes. O Senado Federal, onde estão lá os senadores, também tem um regimento com as suas regras. E tem ali o regimento disciplinar discente do Instituto Federal. Então, duas instituições diferentes que têm o regimento. Então, para que um regimento? Você pode pensar, a gente está na escola, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas é importante que as regras estejam muito claras. Olha lá, pense numa partida de futebol. Temos jogadores titulares em várias posições, árbitros, técnicos, reservas, tem o bandeirinha, tem a torcida, todo mundo está ali envolvido naquele mesmo processo. Você já imaginou se num jogo de futebol ninguém soubesse as regras? Ou se as regras não estivessem bem estabelecidas, a confusão que não seria? Todo mundo que entra em campo, os jogadores, os árbitros, o bandeirinha, os torcedores, o técnico, todo mundo está ciente das regras. Essas regras elas servem para quê? Para fazer com que o jogo flua, para fazer com que ele aconteça. Então, olha lá, cada um precisa saber o que pode e não pode fazer, ou seja, quais são os direitos e quais são os deveres. Isso é muito importante. Então, as regras precisam ser claras para todas e todos. Da mesma forma que as regras do jogo de futebol estão esclarecidas em um documento. Então, olha lá, presta bem atenção nisso. O regimento escolar é o documento que esclarece e diz quais são as regras, direitos e deveres de quem se envolve na escola. Diretores, professores, pedagogas e pedagogos, funcionários e funcionários, alunas e alunos. Então, é lá no regimento que está escrito quais são os direitos e quais são os deveres. É esse documento lá que vai dizer quais são as regras do jogo, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Então, para que regimento? Por que o regimento é importante? Então, olha assim, regimento é para dar ordem. As coisas só funcionam bem quando elas estão em ordem. Olha lá. É importante que você, então, conheça o regimento da escola para saber quais são os seus deveres e segui-los, bem como quais são os seus direitos e segui-los. É importante, então, que você fique atento ao regimento para saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Quando você chegar na escola, procure se informar. Procure este documento e leia este documento com atenção. É importante que você faça a leitura e que você tenha o conhecimento do regimento para saber lá claramente quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, ok? Fique bem, se cuide e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço para você e até lá!